Olá meus amigos do canal Química na Mão, aqui é o professor Raimundo, para dar aquela mãozinha para você. E eu vou resolver com vocês algumas questões da Banca IDECAM, que é a banca que vai fazer ali o concurso da Paraíba. E eu queria resolver com vocês hoje essa questão aqui que diz o seguinte, ó, caiu no concurso do Instituto Federal da Paraíba. 200 gramas de hidrogênio molecular, H2, em condições de gás real, são colocados em um cilindro de raio de 50 cm e altura de 100 cm. A temperatura no interior do cilindro é de menos 182 graus Celsius. A pressão deste gás no sistema, nessas condições, será de aproximadamente. Essa questão ela só é um pouco complicada porque a pessoa tem que lembrar da fórmula para calcular essa pressão. E qual é a fórmula? A gente precisa usar aqui a equação de Van der Waals, que é uma equação mais aprimorada da equação de Clapeyron, porque ela corrige alguns erros que existem ali na equação de Clapeyron, que usa para gases ideais, porque aqui estamos tratando de um gás real. E como é que seria essa equação de Van der Waals? Seria essa equação aqui, ó, que é a pressão mais uma constante A vezes o número de mols elevado ao quadrado dividido pelo volume ao quadrado, tudo isso multiplicado pelo número de mols menos, não, desculpa, pelo volume menos o número de mols vezes uma constante B, isso vai ser igual a nRT. Ok? Então a gente precisa primeiro calcular algumas coisas para resolver essa questão. Por exemplo, tem que calcular o número de mols, tem que calcular esse volume, porque essa constante A e B são dadas aqui na questão. Então a primeira coisa é calcular o número de mols. O número de mols aqui é bem simples. Se você pegar essa massa que ele deu aqui, 200 gramas, e dividir por 2, que é a massa molar do hidrogênio, vamos ter aqui 100 mols. Ok? 100 mols. Então já encontramos aqui o número de mols da fórmula. O volume é um pouco mais complicado. Por quê? Porque o volume é o volume de um cilindro, que é calculado assim. Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Ele dá tanto a altura como o raio em centímetros. Vamos transformar para metros, para facilitar nosso cálculo. O volume vai ser igual a π vezes o raio, que é 50 centímetros, que vai ser 0,5 metros, certo? Ao quadrado, vezes a altura, que é 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro, ok? Então, eu tenho aqui um volume de 0,25 π. Isso aqui vai dar em metros cúbicos. Por quê? Você lembra que eu transformei tudo para metro, ok? Por que eu fiz assim? Porque eu sei que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, fica fácil. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu vou ter assim, V vai ser igual a 0,25. Vamos colocar o valor do π, 3,14 vezes 1000. Se eu fizer isso, eu estou transformando tudo para litro, porque 1 metro cúbico são 1000 litros, ok? Então, eu vou ter aqui um volume de 785,4 litros, ok? Se eu multiplicar, vai encontrar esse valor. Então, eu vou repetir, ó. Eu transformo as unidades de centímetro para metro, porque eu vou achar em metro cúbico, e sei que 1 metro cúbico são 1000 litros, ok? Então, eu acho meu volume em litros. Então, eu já encontrei aqui tanto o V como o N. Agora é só colocar aqui na fórmula, ok? Ó. Colocando na fórmula, dá um trabalhozinho para calcular, mas a questão pede isso, né? Eu vou ter que P mais AN ao quadrado sobre... Você pode fazer separadamente o valor de AN ao quadrado sobre V, mas quem seria o A? Seria 0,244, ele dá aqui o A, né? Vezes N ao quadrado. O N é 100, ó. Vezes 100 ao quadrado, né? Dividido, tudo isso dividido pelo volume ao quadrado. O volume que nós encontramos, 785,4 litros ao quadrado, ok? Essa é a primeira parte. Isso tudo vai multiplicar essa segunda parte aqui, que é o volume, nós achamos aqui novamente, 785,4 litros, vezes, aliás, menos, né? O N, que novamente é 100. Tudo isso vezes o B, que ele deu aqui na questão, que é 0,02661. E tudo isso vai ser igual a nRT. Vou colocar aqui, igual ao número de mols, que é 100, ao R dos gases, que ele dá aqui, que é 0,08206, vezes a temperatura. Agora, um detalhe aqui que eu esqueci de falar é que a temperatura dá em graus Celsius. Essa temperatura em graus Celsius tem que ser transformada. Como é que transforma isso? Bem simples. Você vai pegar assim, ó, menos 182 e vai somar mais 273.
você vai ter uma temperatura de 91 Kelvin. Então a temperatura aqui tem que ser de 91, ok? Aí, pessoal, o que você vai fazer na prova? Você vai pegar, resolver essa parte do problema, resolver essa subtração aqui e resolver isso aqui. Quando você resolver, você vai encontrar assim, ó, P, certo? Mais esse valor aqui dá exatamente 0,003956, certo? E essa outra parte aqui que a gente calculou, que vai ser assim, vezes, né? Essa segunda parte que já vai dar 782,73. E tudo isso vai ser igual a esse produto aqui. E esse produto dá 747,46. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que pegar, subtrair isso disso e dividir por isso aqui, ok? No final, pessoal, a gente vai ter um resultado de 0,951 atmosfera, ok? Beleza, aqui é o resultado depois de todo esse cálculo. A questão é, qual vai ser a opção correta? A opção correta é essa opção aqui, a opção A. Por quê? Porque 0,951 está mais perto de 0,99 do que 0,90. Então, coloca duas opções bem complicadas, que se você errar alguma coisa aqui no cálculo, você pode se confundir. Mas a resposta no gabarito da prova é essa aqui, 0,99, ok? Então, pessoal, essa questão não é simples, mas sim, o que eu quero que você entenda? Para lembrar dessa fórmula, só se lembra se você treinar. E como é que treina? Resolvendo questões. Para a gente decorar uma fórmula dessa e chegar na hora da prova lembrando da fórmula, tem que resolver várias questões, tá bom? Espero que você tenha compreendido a questão. E se você quiser assistir mais vídeos sobre mais resoluções, nós temos mais questões no nosso canal, tá bom? Resolvidas. Um forte abraço.